Olá, boa tarde. Durante o carnaval é comum a gente ver nas ruas, entre os foliões, crianças trabalhando. Muitas vezes os próprios pais usam a mão de obra dos pequenos para vender doces e até bebidas alcoólicas nos blocos de carnaval. Os riscos do trabalho infantil e a importância do combate é uma das principais assuntos do Jornal da Justiça de hoje. Eu sou Viviane Novaes e você confere agora os outros destaques desta edição. Supremo Tribunal Federal referenda liminar que afastou o uso do censo demográfico no cálculo do Fundo de Participação dos Municípios. Justiça de Minas Gerais inaugura a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado em Divinópolis. O modelo APAC de prisão segue 12 princípios, como trabalho e espiritualidade, participação da comunidade, família e estudo. E ainda, nem vem, a penha vai valer. Conheça a ação preventiva da Justiça Goiana de combate à violência doméstica durante o Carnaval. O bloco passou levando informações, feito uma grande corrente pela paz. O Supremo Tribunal Federal proibiu o uso do Censo Demográfico de 2022 como base para calcular a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios deste ano. Segundo o relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, o método poderia prejudicar as prefeituras. O uso do Censo Demográfico de 2022 como base de cálculo para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios foi uma decisão normativa do Tribunal de Contas da União do ano passado. O PCdoB entrou com uma ação no Supremo alegando que o novo cálculo causaria prejuízo no valor recebido pelas prefeituras. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, o método provocaria uma perda de 3 bilhões de reais para 702 cidades brasileiras. O relator do caso, ministro Ricardo Lewandowski, disse que mudanças abruptas na distribuição do fundo trazem impacto nas contas municipais e causam uma indesejável descontinuidade das políticas públicas mais básicas, sobretudo saúde e educação, prejudicando diretamente as populações locais menos favorecidas. Por unanimidade, o Supremo suspendeu os efeitos da normativa do TCU e determinou o uso dos coeficientes do fundo fixados em 2018 até a conclusão do Censo Demográfico de 2022. A Justiça da Espanha negou o recurso da defesa do jogador de futebol Daniel Alves. Ele está preso há cerca de um mês e deve seguir em prisão preventiva por risco de fuga elevado. Confira na reportagem de Regina Souza. Os juízes entenderam que, como Daniel Alves tem residência e negócios no Brasil, além de condições financeiras para deixar a Espanha a qualquer momento, a possibilidade dele fugir do país é alta. Daniel Alves é acusado de ter estuprado uma espanhola de 23 anos em uma boate em Barcelona em dezembro do ano passado. Ele nega as acusações. No final de janeiro, a Justiça espanhola aceitou o pedido da promotoria para mantê-lo em prisão preventiva. A Justiça de Guarulhos, em São Paulo, condenou por má-fé uma testemunha que mentiu durante um depoimento. Renata Teodoro. O homem depôs a convite de um colega de trabalho e negou que tinha uma relação de amizade com ele. Mas as imagens juntadas ao processo pela empresa mostravam que os dois tinham um relacionamento íntimo que extrapolava a convivência social e profissional. Segundo o juiz Eduardo Stocco, essa condição tornou a testemunha suspeita para prestar declarações e o magistrado condenou a testemunha a pagar uma multa de R$ 2.000 por má-fé. O magistrado também determinou que a Polícia Federal seja comunicada para a apuração de crime de falso testemunho previsto no Código Penal. A pena prevista vai de 2 a 4 anos de prisão. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o reconhecimento de suspeição pelo juiz atinge todos os casos com a mesma pessoa processada. A repórter Marina Campos tem os detalhes.
Os ministros concederam habeas corpus para revogar decisão de primeiro grau que decretou a prisão civil de um advogado por falta de pagamento de pensão alimentícia. O colegiado considerou que a inimizade entre o magistrado e o alimentante, reconhecida em processo diverso, tornou inválida a ordem de prisão, ainda que estivessem presentes os requisitos para a medida, pois a quebra de neutralidade e de imparcialidade foi antecedente ao exame de mérito da questão. No caso dos autos, o juiz se declarou suspeito para julgar pedido de alvará judicial que tinha como advogado, atuando em causa própria, um desafeto seu contra o qual já havia litigado em outros processos. Cerca de 30 dias após a declaração de suspeição, o mesmo juiz proferiu decisão que, em execução de alimentos, decretou a prisão civil do advogado ao fundamento de que ele estaria inadimplente. Quase 2 meses depois dessa decisão, o juiz se declarou impedido para atuar em inventário, no qual o advogado figurava como procurador. Finalmente, o magistrado afirmou seu impedimento para presidir a execução de alimentos, na qual fora decretada a prisão do advogado. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar habeas corpus contra a prisão civil do advogado, indeferiu o pedido de liminar por considerar que o impedimento do juiz seria posterior àquela decisão judicial. Com isso, o advogado dirigiu outro habeas corpus, dessa vez ao STJ. A relatora do pedido, ministra Nancy Andrighi, observou que não é lícito ao juiz presidir nenhum processo que envolva parte ou advogado com quem litiga, pois se trata de impedimento absoluto, conforme o Código de Processo Civil. Desta forma, para a terceira turma, o juiz que reconheceu sua suspeição com fundamento em inimizade com a parte ou com o advogado tem sua neutralidade e sua imparcialidade comprometidas em relação a quaisquer processos que os envolva. E a seguir, os riscos do trabalho infantil durante o carnaval. A gente volta já. No carnaval, enquanto a folia acontece, confetes e serpentinas podem esconder uma realidade preocupante. O trabalho infantil, muitos adultos, inclusive os próprios pais, usam a mão de obra de crianças para vender balas e até bebidas nas ruas. Essas atividades expõem menores à violência e não podem ser incentivadas de maneira alguma. O alerta é do Ministério Público do Trabalho. A reportagem é de Évnia Araújo. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 2.500 denúncias de trabalho infantil, um aumento de 65% na comparação com as queixas recebidas em 2021. Só em janeiro deste ano, 271 denúncias foram registradas pelo MPT. O trabalho infantil é considerado uma grave violação a direitos humanos. Ele impede que crianças e adolescentes possam desfrutar de uma infância plena e das garantias asseguradas a elas: lazer, saúde, educação, formação profissional e convivência familiar. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima que quase 2 milhões de crianças e adolescentes estejam em situação de trabalho precoce. No Brasil, o trabalho é proibido para pessoas com menos de 16 anos. Entre 14 e 16 anos é permitida apenas a atividade na condição de aprendiz, uma modalidade que une renda, qualificação profissional e escolarização. Pela lei, jovens com idade entre 16 e 18 anos podem trabalhar somente se não ficarem expostos a trabalho noturno, perigoso ou insalubre. A advogada Thaís Maldonado comentou os prejuízos que a prática gera para os menores de idade. O corpo dessas crianças não estão preparadas para a carga, tanto física como psicológica, para desempenhar esse trabalho. Então existem sérios transtornos que a criança vai crescer, desde trauma, falta de saneamento, algumas até vítimas de abuso sexual, infelizmente. Neste carnaval, o MPT e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, lançaram uma campanha para conscientizar sobre a importância de combater o trabalho infantil.
O vídeo da ação está sendo veiculado nas redes sociais, em rádios e em telões de aeroportos. O slogan Infância Plena, nota 10, o mundo é mais colorido sem trabalho infantil, reforça a atenção que deve ser dada a crianças e adolescentes nesta época do ano, em que elas ficam ainda mais expostas à violação de direitos. O trabalho infantil é proibido. Somente com 16 anos é que vocês poderão trabalhar em atividades seguras e protegidas. E ainda sobre os prejuízos do trabalho infantil, a repórter Carolina Chaves conversou com a coordenadora da CORDE Infância do Ministério Público do Trabalho, Ana Maria Villarreal. Vamos acompanhar a entrevista. Doutora Ana Maria, muito obrigada pela participação. Nesse período de carnaval, né, é muito comum crianças vendendo balinhas, águas e muitas vezes com os pais, né? Isso não justifica dessas crianças estarem ali trabalhando. Carol, o trabalho infantil ele não é crime, ele é um crime em sentido figurado, porque realmente o trabalho infantil ele faz com que a criança perca as vivências próprias da infância, enfim, rouba a infância, apaga sonhos, traz tem consequências, repercussões na saúde da criança, né? Eu acho que a sociedade precisa entender que o trabalho infantil, o trabalho não combina com criança, na verdade. Se o trabalho já é algo difícil para o adulto, para o mundo adulto, né? A gente no mundo adulto enfrenta tantas questões estressantes, né? E tantos problemas no trabalho, como assédio sexual, assédio moral, enfim, outras doenças relacionadas ao trabalho. Então, a criança e o adolescente, eles são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, eles estão em formação. A sociedade precisa entender que criança e adolescente não é mini adulto, estão em desenvolvimento. Então, assim, para crianças negras, pobres, periferizadas, será que a sociedade fecha os olhos? Né? Acho que está aí nessa situação de violação de direitos, ela é comum, ela é normal para essas crianças? Ou nós não precisamos querer o que queremos para os nossos filhos, para os nossos, enfim, sobrinhos, para os nossos afilhados? Então, estar trabalhando na rua é uma pior forma de trabalho infantil. A sociedade precisa entender que lugar de criança não é no trabalho, não é trabalhando em rua. O fato de estar com os pais não é sinônimo de proteção. Porque criança e adolescente têm direito a não trabalhar, né? Eles têm direitos fundamentais, inclusive, para que possam se desenvolver plenamente, de forma integral, né, sadia. Então, quantos acidentes de trabalho nós vimos envolvendo crianças e adolescentes que estavam trabalhando com seus pais, né? Porque os pais não conseguem gerenciar os riscos daquele ambiente de trabalho, né? Então, e além disso, ainda que conseguisse, criança e adolescente é sujeito de direito. Doutora, o Ministério Público do Trabalho faz várias campanhas, né, para sensibilizar a sociedade sobre o trabalho infantil e combater, né, o trabalho infantil. Como vai ser a atuação do Ministério Público do Trabalho nesse período de carnaval? Bom, com relação às ações do Ministério Público do Trabalho, nós trabalhamos muito com campanhas o ano inteiro, campanhas de conscientização, de informação, campanhas educativas, né, sobre o trabalho infantil, de uma forma, realmente a gente procura não fazer nada que seja chocante, né, inclusive que estigmatize e estereotipe crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho, mas a gente chama a atenção da sociedade. Em lugares que tem o carnaval mais forte, como por exemplo Salvador, que tem uma rede de proteção que trabalha já de forma integrada há muitos anos, né, em que já fazem um trabalho com os ambulantes, no sentido, né, a prefeitura, junto com o sistema de justiça e a rede de proteção, fazem um trabalho com os ambulantes no sentido de conscientizá-los que não pode levar a criança e adolescente, né, para esse comércio ambulante, disponibilizam lugares, né, seguros e de proteção para que as crianças e adolescentes fiquem nesses locais enquanto seus pais estão trabalhando, porque esse é um outro ponto também, os pais precisam trabalhar e não têm onde deixar de forma segura essas crianças e adolescentes. Então, essas ações do Estado, as ações estruturantes do Estado, elas são importantes para minimizar e neutralizar o trabalho infantil no carnaval. Lembrando que, assim, a sociedade está todo mundo, né, os cidadãos, está todo mundo pulando o carnaval, se divertindo, e, às vezes, invisibilizam que o trabalho de crianças e adolescentes, que o trabalho, inclusive, o trabalho infantil no comércio ambulante, é o mais invisibilizado e naturalizado pela sociedade, que é o mais comum, inclusive, né? É o que está mais, inclusive, a olhos vistos. Então, é importante que as pessoas que estão pulando o carnaval entendam que o lugar de criança é na infância, né? Na infância, e não no trabalho. A senhora citou aí a violação de direito. Eu queria que a senhora exemplificasse quando uma criança é submetida ao trabalho, né? Principalmente quando é perigoso, insalubre, né? Quais os direitos são violados? Carol, para entender, assim, né, a gente está aqui fazendo uma entrevista informativa, então, assim, no Brasil, o limite mínimo para o trabalho é 16 anos.
exceto na condição de aprendiz, que é uma condição formal de trabalho a partir dos 14. Então, antes dos 14 anos, nenhuma criança e adolescente pode trabalhar. Entre 14 e 16, só como aprendiz. Entre 16 e 18, só o trabalho protegido, ou seja, não pode ser perigoso, não pode ser insalubre, não pode ser noturno, ou de qualquer forma que prejudique a saúde, né, física, mental e a moralidade do adolescente. Então, o trabalho na rua, em comércio ambulante, por exemplo, né, a gente está falando do carnaval, que é o mais comum, catação de latinha, por exemplo, até trabalho em lixões, né, a gente vê também que há um acréscimo, é uma das piores formas de trabalho infantil. Está na lista típica, trabalho infantil perigoso, no decreto 6.481, e é uma das piores formas de trabalho infantil. Então, assim, criança e adolescente, como eu falei anteriormente, tem direito a uma infância sem trabalho. Né? Isso está no ECA, está na Constituição Federal, está na Convenção sobre o Direito da Criança e do Adolescente. Então, nesse sentido que o trabalho infantil representa uma violação de direitos. Né? Em qualquer situação de trabalho infantil, é uma violação de direitos. Há piores formas, né? Como eu falei, trabalho infantil nas ruas, trabalho infantil doméstico, o trabalho infantil no tráfico, tem um núcleo aí que é um núcleo mais duro, ou seja, se o trabalho infantil é ruim, essas outras formas de trabalho infantil são ainda piores para a saúde, né, da criança e do adolescente. Então, é violação de direitos de qualquer forma. Criança e adolescente têm os direitos que são fundamentais assegurados no artigo 227 da Constituição Federal. Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à convivência comunitária e familiar, à profissionalização. E esses direitos que todos nós temos que garantir, não só o Estado, a família e a sociedade também. Por isso que é importante o controle social, informar a sociedade para que a sociedade faça o controle social. É isso, doutora. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Muito obrigada a vocês. Parabéns pelo programa. E no próximo bloco, conheça a ação preventiva da Justiça Goiana de combate à violência doméstica durante o Carnaval. Nós voltamos já. Favorecer condições dignas a condenados. Este é o propósito de mais uma PAC inaugurada em Minas Gerais, desta vez na cidade de Divinópolis. A comarca também inaugurou um núcleo do PAI PJ. Vamos ver na matéria de Marco Aurélio Franco. Foi um dia bem especial. Logo cedo, o Adenice já limpava o salão da PAC de Divinópolis para a chegada dos convidados. O Davis ficou responsável pela portaria. Os 2 novos recuperandos foram os primeiros da mais nova PAC de Minas Gerais. Aqui é vida nova, né? Buscar novos horizontes e ter a oportunidade de recomeçar. Acho que a palavra é essa, né? A gente recomeçar, né? Onde que a gente se perdeu, né, quando viemos parar dentro de um sistema prisional. A minha meta hoje, o meu objetivo é acabar os meus estudos aqui na PAC e ainda trabalhar e ajudar os outros recuperando. A PAC de Divinópolis, na região centro-oeste de Minas Gerais, foi inaugurada com um evento concorrido. Desembargadores, magistrados e autoridades locais prestigiaram a inauguração. O modelo APAC de prisão segue 12 princípios, como trabalho e espiritualidade, participação da comunidade, família e estudo. Você imagina a pessoa ter uma oportunidade de cumprir a pena num centro de reintegração social, ela muda a vida dela. Aqui ela tem a possibilidade de se reencontrar com Deus, ela tem a possibilidade de estudar, de fazer um curso profissionalizante e até fazer uma faculdade à distância. Das 64 APACs em funcionamento no Brasil, 47 estão em Minas Gerais. Elas abrigam cerca de 5.500 recuperandos. Nas APACs, o índice de reincidência é de 14%, enquanto no sistema prisional comum, 85% dos detentos voltam a cometer crimes. Nas APACs femininas, o índice de reincidência é ainda menor, 2,84%. A APAC de Divinópolis custou quase 4 milhões de reais. A maior parte do dinheiro veio das verbas arrecadadas pelas penas pecuniárias, que são medidas alternativas à prisão por crimes de menor potencial ofensivo. É uma forma do próprio sistema se retroalimentar, né? As penas pecuniárias geradas geram aqui, né, perspectivas de construção de locais como esse, que são relevantes e, volto a dizer, inclusivos. A nova PAC tem capacidade para receber 240 recuperandos nos regimes fechado e semiaberto. Uma parte virá do presídio da cidade, que fica do outro lado da rua.
Alguns, com certeza, virão do presídio e outros, pela própria fixação da pena, aí já iniciam na APAC. Aí depende do perfil de cada um, isso aí é estudado. A inauguração da APAC marcou também a instalação na cidade de um núcleo do PAI-PJ, o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, um programa de acompanhamento de pessoas em conflito com a lei que têm sofrimento psíquico. O núcleo vai funcionar no Fórum de Divinópolis. Nós atendemos por mês 1.300 pessoas. São atendidas, visitas em casa, atendimento na Rua Timbiras. Então, é um programa realmente festejado e reconhecido e premiado. As APACs e ações de apoio ao paciente judiciário trazem esperança para muita gente que procura um novo caminho. Significa resgatar, né, a dignidade, a autoestima, poder cumprir, né, a minha pena de forma digna, né, e quitar o que eu devo com a justiça. É isso aí. Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso visita as cadeias públicas feminina e masculina em Cáceres. A intenção é propor melhorias e um sistema prisional capaz e cada vez mais humanizado. A reportagem é de Geis Oliveira. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso, o GMF, colocou o pé na estrada este ano com o objetivo de inspecionar as unidades prisionais do estado. Em Cáceres, foram 2 estabelecimentos, o feminino e o masculino. Nos 2 lugares, as pessoas privadas de liberdade ocupam o tempo costurando, atividade que promove a ressocialização. A oportunidade é o primeiro passo que a direção está nos dando, né, de abrir essas portas aqui para nós, não só desse serviço, mas como outros projetos também que tem na unidade. Agora a gente saindo daqui, a gente tem uma profissão, tem algo para se apegar lá fora, para que nós não voltamos mais para este lugar. O projeto auxilia a importância delas estarem tendo contato até o extramuro, contato com a família, contato com os filhos, e elas poderem estar pensando de que forma que elas vão estar agindo após a saída da unidade. A visita do GMF é muito importante para a nossa comarca, porque é um olhar da alta administração, tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Executivo, para nossas unidades prisionais. Além do trabalho, outro desafio do GMF é levar educação para o sistema carcerário, colocando em prática projetos de remissão por leitura. Nós estamos querendo aumentar o número de reeducandos nas salas de aula. A nossa proposta é nós apanharmos pelo menos 50% da nossa população carcerária. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Pensando em reduzir as ocorrências de violência doméstica, que aumentam nesta época, o Tribunal de Justiça de Goiás realizou uma ação preventiva diferente. Um bloco de carnaval saiu pelas ruas de Goiânia para dizer: nem vem, a penha vai valer. É o que mostra pra gente o repórter Luciano Augusto. Roupas coloridas, trio elétrico, amigos juntos e uma bateria pronta para o desfile. Para mim é um prazer muito grande estar participando desse bloco, sim, porque é uma representatividade, está representando a todas as mulheres, tanto negras, para a gente ser livre, para poder fazer o que quiser. Olhando rapidamente, o Nem Vem parece um bloquinho de carnaval, como outro qualquer. A diferença é que ele saiu pelas ruas da capital goiana para mostrar que é possível se divertir sem cometer nenhum tipo de violência. Eu acho que uma iniciativa como essa é necessária. Parabéns ao TJ, que tem que ter todo ano, principalmente nesse período onde tantas mulheres são assediadas, desrespeitadas, e a gente quer curtir o carnaval com toda dignidade, com todo respeito. Eu estou muito feliz porque as pessoas aderiram. A gente enxergava nas ruas, todo mundo querendo pregar o nosso adesivo, que foi feito com tanto carinho. Então, assim, eu estou plena de que esse projeto vai ser o primeiro de vários até que a violência acabe, até que a violência cesse. A ação, que é realizada pela Coordenadoria da Mulher do TJGO, arrastou centenas de pessoas, levando nas músicas, nos adesivos e na alegria dos foliões as mensagens de conscientização
para reduzir as ocorrências de violência cometidas contra mulheres durante os dias carnavalescos. Aqui a gente tem que estar sempre levando essa mensagem para as pessoas. Achei muito importante que esses folhetos tenham sido distribuídos nos bares, que é um local onde ocorre esse assédio, para encorajar as mulheres que ela tem o aparato legal, ela tem esse aparato jurídico para poder denunciar e desencorajar os homens nessa terrível ação. É um momento de diversão e é um momento também de responsabilidade. O seu direito não pode ir contra o meu em momento algum. Então a gente está aqui para divertir, para aproveitar esse momento do carnaval, de alegria. Nas avenidas, nas calçadas, nos canteiros de obras, o bloco passou levando informações, feito uma grande corrente pela paz. E teve até esse folião, que não podia ir para a avenida, mas encontrou um jeito próprio de participar. Uma energia muito boa, as pessoas aderiram, nós adesivamos várias pessoas e eu acho que o Tribunal de Justiça mais uma vez teve uma participação ativa nessa campanha contra a violência contra a mulher. A ação também contou com a participação de foliões do futuro. Crianças que desde cedo vão aprendendo sobre proteção e folia saudável. Um detalhe na camiseta do Nem Vem também chamou a atenção. Nas costas de cada folião, um QR Code se transformou num portal de informações. Contatos de uma rede de proteção para mulheres que passam por algum tipo de violência. Eu estou muito feliz, a ação foi um sucesso, nós conseguimos sensibilizar muitas pessoas para a importância do tema, do não é não, do não se cale, da importância da denúncia e dos homens e das mulheres brincarem em carnaval, né? Tá todo mundo aqui para se divertir, a gente não tá aqui para outra coisa que não seja isso. Obrigada do fundo do coração, ano que vem a gente tá junto, vamos cantar mais um pedacinho! Siga espelho meu, se a nave É isso aí, a Penha vai valer. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e aproveite o último dia de carnaval, viu?